Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos e todas. Que bom nós estarmos juntos aqui novamente no horário da escola dominical. Nossa irmã Beatriz teve que se ausentar, então ela pediu para que eu estivesse dando continuidade aos nossos estudos. Então hoje nós falaremos sobre os estudos que a Beatriz está ministrando, que é a nova vida em Cristo. E especificamente hoje nós vamos falar sobre um tema que é um presente de Deus para a minha vida. Eu amo falar sobre esse tema. Aliás, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa, então nós amamos falar da palavra. Mas falar de princípios, de valores do reino, para mim tem um significado muito importante, porque eu amo ser forjada nos valores do reino de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre generosidade. E o nosso texto base está em Provérbios 11:25. Então, se você deseja acompanhar, procure aí Provérbios 11:25. E nós vamos falar de algo maravilhoso, que é a generosidade. Então, nós leremos a palavra de Deus. Diz assim: a pessoa generosa prosperará. E quem dar de beber terá a sua sede saciada. Olha, irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa. Vamos orar? Vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor nesta manhã. Vamos ser gratos e gratas a Ele por esse dia maravilhoso que Ele nos dá, esse domingo extraordinário. Logo à noite eu espero você no culto para nós celebrarmos o nosso Deus. Lembrando que os nossos cultos já são presenciais, então você pode se achegar com a sua família, a gente tem procurado manter o distanciamento, tem um álcool gel na entrada da igreja, todos participam do culto com máscara. Então, meu irmão, minha irmã, tem um ambiente seguro para você adorar o Senhor. Então vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o teu santo nome e dizer, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tua presença, obrigado por tua misericórdia que se renova sobre nós a cada dia, a cada manhã. Senhor, obrigado por teu amor que nos envolve, obrigado por tua presença que nos sustenta, obrigado a Deus por tua generosidade, por tua fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Senhor, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Pai, entra em cada lar. Ó Deus, entra, Deus, no coração, na mente dos meus irmãos e ministra a tua graça, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Então vamos para nossa reflexão e nós vamos ler um texto em 2 Coríntios 1. Aleluia, louvado seja Deus. E como vocês estão firmes com o Senhor, firmes com a palavra. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus, como é bom a gente louvar o Senhor, como é bom a gente adorar o nosso Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, 2 Coríntios 1, aliás, 1 não, gente, 8, perdão. 2 Coríntios 8 diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles
transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Aleluia. Até aí, irmãos e irmãs, louvado seja Deus. Então, o nosso querido apóstolo Paulo, ele estava ensinando a igreja de Corinto a ser generosa. E ele estava testemunhando da igreja da Macedônia, porque a igreja da Macedônia, embora uma igreja que passasse por grande tribulação, por grande pobreza, era uma igreja muito rica em generosidade. E a generosidade, irmãos e irmãs, eu sempre falo que é algo muito de Deus, porque o nosso Deus é um Deus generoso, porque Ele nos dá sempre além daquilo que a gente pede, Ele sempre dá além daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente espera. E é um Deus que se doa, que se entrega, que se envolve. E embora a generosidade, nós falamos de generosidade acerca de ofertas, nós entendemos que a generosidade ela é um ato do caráter do cristão, porque ela vai além das nossas contribuições. Generosidade é quando eu paro para ouvir alguém, olhando nos olhos, quando eu dou o meu tempo, quando eu dou o meu carinho para alguém, talvez alguém até desconhecido, você para ali para ouvir, né? E isso é um ato de generosidade. São tantos atos de generosidade, mas um dos atos de generosidade é a contribuição. Então Paulo está falando que a igreja da Macedônia, eles não só ofertaram, eles não só tinham prazer de ofertar, mas eles chegaram até implorar. Olha, irmãos e irmãs, pessoas pobres podiam estar reclamando, né? Podiam estar murmurando, mas elas disseram, insistiram, elas imploraram até para Deus dar a elas a honra, o privilégio, a graça de poderem ofertar a obra de Deus. Então, foi algo maravilhoso. Foi como a oferta da viuvinha pobre, porque Paulo disse que eles deram aquilo que eles tinham, que eles podiam, que estavam de acordo com suas posses, e alguns até além. Então foi como aquela viuvinha pobre. Então nós percebemos que por menos recursos que nós tenhamos, não é nenhuma desculpa para não sermos generosos. E eu estou falando de generosidade com a obra de Deus, mas eu estou também falando de generosidade com todas as pessoas, com quem a gente puder ser generoso. Então, eles eram generosos, embora fossem necessitados. O privilégio de dar é maior do que o privilégio de receber. Muitas vezes, quando nós passamos, irmãos e irmãs, por tribulações, perdemos a alegria e nos encolhemos e passamos a pensar somente em nós. Mas nós esquecemos de um Deus que multiplica. Vocês lembram da viúva de Serepta, quando Elias foi visitar, e ela falou assim, olha, a gente tem aqui um bocado de farinha e a gente vai comer e vai morrer. E Elias falou assim para ela, não, faz lá um bolo para mim, né, primeiro. E quando ela fez, ali se multiplicou. Deus multiplica
Deus abençoa a quem é generoso. E esse texto de Provérbios está dizendo que Deus, Ele prospera, Ele multiplica, Ele abençoa, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Então, muitas pessoas têm se fechado em si mesmo, têm sido às vezes avarenta e têm perdido a oportunidade, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Deus não coloca ainda o todo, mas Deus coloca uma semente. Eu lembro quando eu era criança, meu pai, ele sempre plantava e ele guardava muitas sementes selecionadas, para que no tempo certo nós pudéssemos plantar. E às vezes nós plantávamos ali pequenos grãos, né? E depois de uma colheita abundante. Então, muitas vezes, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o pouco que Deus coloca nas nossas mãos, não é para a gente guardar para nós mesmos, mas para nós semearmos. E quando a gente semeia, vem uma colheita abundante. É isso que a viúva pobre fez. Ela tinha um pouquinho, mas o pouquinho que ela tinha, ela colocou, ela deu tudo ali como uma semente no altar de Deus. Então, não se deixe vencer, às vezes, pela tribulação, não se torne uma pessoa fechada em si mesmo, mas abra mão, né, muitas vezes de algo para que isso possa resultar uma colheita abundante para você. Então, os macedônios, eles não apenas contribuíam, eles contribuíam com grande alegria, Então, eles ficavam muito contentes de participar das coisas de Deus. Então, irmãos e irmãs, a gente aprende que a fonte não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Quando nós confiamos em Cristo para viver, quando nós não confiamos apenas no recurso que nós temos, mas nós confiamos em Cristo e nós entendemos que o sustento nosso vem do Senhor. E a gente olha, irmãos e irmãs, como diz a palavra de Deus, a gente olha para os pássaros. Olha, nesse momento aqui a gente ouve todos os pássaros cantando, que coisa linda. Eles estão se alimentando. Deus não deixa faltar nada para eles, né? Ele manda a gente olhar para os lírios dos campos e todos estão vestidos, né? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos, tão lindos que são os lírios, né? Mas o que acontece? Deus faz tudo isso. E a palavra do Senhor diz que Ele faz muito mais por nós. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque tudo vem dEle. Amém, queridos? E quando nós nos dispomos a sermos generosos, somos como um canal por onde a generosidade de Deus passa, por onde a bênção de Deus flui, e nós somos os primeiros a sermos abençoados. Eu sempre digo assim, eu falei assim, eu não amaldiçoo ninguém, porque nós somos canais, e quando a gente amaldiçoa, a maldição passa por nós primeiro, nos alcança primeiro, e depois ela pode alcançar outros, né? Mas quando nós abençoamos, a bênção passa primeiro por nós e vai ficando em nós. Então, quanto mais a gente abençoa e mais a bênção flui através de nós, mais abençoados somos. E quanto mais generosos nós somos, mais a generosidade de Deus passa por nós e mais abençoados nós somos. É por isso que o texto diz que nós vamos prosperar. Amém, queridos e queridas? Que lição maravilhosa nós aprendemos em Provérbios e aprendemos também aqui através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8.
Ele diz também assim: as ofertas foram proporcionais aos recursos de cada um. Os cristãos macedônios deram na medida das suas posses e mesmo acima delas. Eles deram também em sacrifício, porque eles sacrificaram suas próprias necessidades para doar. Um tempo desses, nós tivemos o aniversário do nosso SD e eu chamei os nossos colegas do distrito e falei assim: vamos mandar um lanche, né, do iFood para o pastor Luciano. E nós entramos em contato com um irmão lá de Cândido Mota para entregar um lanche para a família toda. E aí o irmão não quis cobrar da gente. E eu lembrei muito de Davi. Eu falei: como que a gente vai dar algo que não nos custe nada? E a gente não pode, né, irmãos e irmãs? É gostoso quando parte de nós, porque doar também é doar uma parte de nós. E aqui os irmãos doaram até em sacrifício, porque eram pessoas que estavam, que tinham suas necessidades, mas que eram generosas, porque ter necessidade não significa você ser pobre de valores. Ter necessidades materiais não significa, irmãos e irmãs, você não ter aquele caráter aprovado. E esses irmãos aqui tinham um caráter aprovado e uma fé aprovada, porque confiavam somente em Deus. Então eles deram também por iniciativa própria. Ninguém foi lá forçar, ninguém foi lá pedir, eles que pediram para doar. Olha que coisa maravilhosa, olha, a gente quer ofertar, a gente quer abençoar o reino, olha que coisa linda. E eles deram de forma alegre, contente. Para eles não era um peso, para eles era um privilégio doar, contribuir com as coisas do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! De forma generosa, eles excederam as expectativas, né, dos apóstolos. Eles deram com excelência, porque aquela oferta não foi só um ato de você entregar qualquer coisa para Deus, não. A oferta para Deus é algo espiritual, porque ela reflete muito o seu compromisso com o Senhor, o seu amor com o reino, com a obra de Deus. E também não é para doar de qualquer maneira. Eu vou lá entregar, tem que entregar uma oferta. Não, eles foram lá, irmãos e irmãs, com muita disposição, com muita alegria, se sentindo privilegiados, espiritualmente alinhados com o coração de Deus. Então aí reside a bênção. A bênção não está apenas em entregar. A bênção está em termos um coração voltado para Deus, um coração entregue ao reino de Deus. Porque Deus, ele não aceita a nossa oferta de qualquer jeito. Então a palavra nos orienta que quando nós tivermos algo contra o nosso irmão ou o irmão contra nós precisamos primeiro deixar a oferta ali e lá nos reconciliar com os nossos irmãos para poder entregar a oferta e Deus receber a nossa oferta. Então a oferta no reino de Deus, ela tem um significado muito mais amplo, muito mais espiritual do que simplesmente você entregar algo ali no altar. Então vamos prestar atenção na intenção do nosso coração quando nós entregamos as nossas ofertas. E a inspiração maior é a dádiva de Cristo. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, porque Jesus, ele se doou por nós. Jesus, ele se entregou por nós. E assim, irmãos e irmãs, a motivação do nosso coração. A motivação não é receber algo em troca. A motivação é porque Deus é presente na nossa vida, porque Ele é bom, porque Ele tem dado tudo a nós, porque Ele tem sustentado a nós. Nós temos a alegria de contribuir com o seu reino, de contribuir com aquilo que Ele nos pede. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Que nós sejamos
generosos e generosas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Que Deus derrame graça e poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus de amor e graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Pedimos a bênção do Senhor sobre o teu povo. Pedimos, Deus, o derramar do teu Espírito Santo. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor traga os nossos irmãos e irmãs, Deus, à tua casa para te adorar. Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo, ó Pai, de jejum, de oração, de consagração das nossas vidas, nós, ó Pai, possamos dedicar o nosso coração inteiramente ao Senhor. Abre, Senhor, as portas do céu sobre nós e abastece, Deus, os nossos celeiros para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não esqueça do nosso jejum. São 21 dias de oração e jejum, 21 dias de quebrantamento na presença de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor para nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.